A chuva caía pesada sobre o telhado de zinco da pequena casa de Lara Vitória, como se estivesse tentando atravessar as paredes frágeis que a separavam do resto do mundo. Lara contava as moedas em cima da mesa da cozinha. De novo. $12. 50. Nem metade da conta de luz. Ela suspirou, cansada, esfregando os olhos depois de mais uma jornada de 8 horas no caixa do supermercado. Foi então que ouviu o som de algo sendo empurrado por baixo da porta. SHHHK. Um envelope amarelo, pesado, com um selo em alto relevo. Lara franziu a testa. De novo conta? Murmurou, pegando o envelope. Mas não era. O selo era escuro, elegante, marcado com a inicial M. E no verso, uma assinatura escrita à mão, Dário Montenegro. Lara perdeu o ar por um instante. Aquele nome, até os mais pobres conheciam. O homem mais rico da cidade. Dono de hospitais, laboratórios, empresas que decidiam a vida de milhões. Mas por que ele enviaria algo para ela? Lara abriu o envelope com os dedos trêmulos. Dentro havia um convite dourado. Senhorita Lara Vitória, tem informações sobre sua mãe, Maria Clara. Compareça amanhã às 18 horas na mansão Montenegro. É urgente. Dário Montenegro. Lara deixou o convite cair na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. A mãe dela. A mulher que morreu quando ela tinha apenas 8 anos. A mulher de quem Lara mal lembrava, exceto pelo sorriso triste. Ninguém nunca quis falar sobre ela. Nem vizinhos. Nem parentes distantes. Nada. Apenas um vazio. Lara apertou o envelope contra o peito. Isso deve ser um engano. Só pode ser. Mas algo na forma como o nome da mãe estava escrito, tão exato, tão íntimo, fez a espinha dela arrepiar. E então veio o medo. Ele sabe de algo, algo que ninguém nunca me contou. No dia seguinte, às 18 horas, Lara estava parada diante dos portões gigantes da mansão Montenegro. A vergonha queimou quando ela viu seu reflexo no vidro do portão. Tênis velho, jeans gasto, jaqueta barata. Parecia uma entregadora perdida. 2 seguranças olharam para ela de cima a baixo. Nome? Lara Vitória. O segurança conferiu no tablet. Ergueu a sobrancelha. A convite pessoal do Sr. Montenegro? Lara engoliu seco e apenas assentiu. Ele abriu o portão com um clique. Pode entrar. Ele está esperando. Ele está esperando. A frase martelou na cabeça dela. Lara caminhou pelo jardim iluminado, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegou à porta principal, uma mulher elegante, de cabelos presos, a recebeu. Senhorita Lara? Sou Yara, a governanta. Venha comigo. A mansão era silenciosa demais. Grande demais. Luxuosa demais. Lara sentiu vontade de correr de volta para casa. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Yara abriu uma porta de madeira trabalhada. Dentro havia um homem sentado numa poltrona de couro, pálido, respirando com dificuldade. Ele levantou o olhar. Lara prendeu a respiração. Era ele. Dário Montenegro. Mesmo doente, sua presença dominava a sala inteira. Ele a estudou por longos segundos. E então, com uma voz rouca e cansada, disse, você tem os olhos dela. Lara empalideceu. Os olhos? De quem? Dário respirou fundo. Da sua mãe. O coração dela parou por um instante. E antes que pudesse se recompor, ele continuou, direto, frio, fatal. Eu a chamei aqui porque estou morrendo, Lara. E antes de partir, preciso contar a verdade. Sobre quem sua mãe realmente foi. A cabeça de Lara girou. E pela primeira vez em 15 anos, alguém queria contar a verdade. O silêncio na sala pesava como uma parede. Lara mal conseguia respirar. Dário Montenegro, o homem mais poderoso da cidade, olhava para ela como se estivesse vendo um fantasma do passado. Com mãos trêmulas, ele puxou uma caixa de madeira que estava ao lado da poltrona. Sente-se, Lara, disse, indicando a cadeira à frente. Ela obedeceu, sem tirar os olhos dele. Dário abriu a caixa com cuidado, como quem abre um caixão antigo, cheio de memórias proibidas. De dentro, tirou um álbum grosso, encapado em couro vermelho. Ele colocou-o sobre a mesa. Este álbum, a voz dele falhou por um instante, pertenceu à sua mãe. Lara apertou os dedos contra os joelhos.
O quê? Não, não pode ser. Minha mãe nunca teve nada tão caro assim. Dário não respondeu. Apenas abriu a primeira página. A mão de Lara tremeu. Era uma foto de uma mulher jovem, sorrindo, a mãe dela. Lara levou a mão à boca, emocionada. Mãe! Mas então os olhos dela se arregalaram quando viu o fundo da foto. Não era a rua. Não era a praia. Não era a casinha pobre de antigamente. Era a própria mansão Montenegro. O ar desapareceu dos pulmões de Lara. Por quê? Porque minha mãe está aqui. Dário virou a página. E a próxima foto fez Lara soltar um soluço involuntário. Era ela. Lara. Com uns 6 anos de idade. Sentada no colo da mãe. No jardim da mansão. Não, Lara gaguejou. Isso tá errado. Eu nunca estive aqui. As fotos seguintes eram ainda piores. Ela segurando um brinquedo caro. Ela brincando perto da fonte. Ela sorrindo ao lado de Yara, a governanta. Tudo de décadas atrás. Tudo impossível. Lara estava paralisada. Isso é montagem? Alguma brincadeira? Dário fechou o álbum com firmeza. Não é montagem, Lara. Uma pausa. Você viveu aqui. Por anos. O chão pareceu girar. Lara levantou-se tão rápido que a cadeira arrastou no piso. O senhor tá louco? Minha mãe e eu sempre moramos em Santa Teresa. Numa casa minúscula. Ela nunca me deixou vir pra cá. Ela deixou, Dário corrigiu, com voz baixa. Até o dia em que fugiu. A palavra fugiu acertou Lara como um soco. Minha mãe, fugiu daqui? Por quê? Dário passou a mão pelo rosto cansado. Os olhos dele, por um instante, mostraram medo. Não tristeza. Não arrependimento. Medo. Porque alguém tentou machucar você. E ela arriscou tudo para te tirar desta casa. A garganta de Lara travou. Quem? Quem tentou me machucar? Dário hesitou. Um homem acostumado a mandar no mundo inteiro. Mas agora, incapaz de pronunciar 2 frases simples. Lara, existem coisas nesta família que nunca deveriam vir à tona. E sua mãe sabia demais. Lara apertou o álbum contra o peito. Eu quero a verdade. Toda ela. O silêncio dele respondeu. E foi naquele silêncio que Lara percebeu algo no canto da sala. Algo que não havia notado antes. Um homem encostado na parede, mãos nos bolsos, expressão séria. Rafael Montenegro. O filho de Dário. Ele encarava Lara como se estivesse tentando decifrá-la. Ou como se ela fosse um problema enorme. Dário percebeu o olhar do filho. Rafael, não atrapalhe, disse com autoridade cansada. Rafael arqueou uma sobrancelha. Atrapalhar? Pai, você está abrindo o passado para uma completa estranha. Isso não é perigoso? Lara sentiu o peito arder. Eu não sou estranha. Eu só quero saber quem era minha mãe. Rafael soltou uma risada curta, irônica. Todos dizem isso quando chegam perto de dinheiro. Lara ficou vermelha de raiva. Eu nem sabia que vocês existiam antes de ontem. Os olhos de Rafael se estreitaram. Aquilo intrigou ele. Dário ergueu a mão, encerrando a discussão. Chega! Olhou para Lara. Amanhã, eu te mostrarei a verdade completa. Lara sentiu um frio na espinha. Por que, amanhã? Por que não agora? Dário desviou o olhar, pela primeira vez mostrando fraqueza real. Porque, eu preciso de forças para contar o resto. E então, com voz rouca e devastada. E por quê? Talvez, eu não esteja vivo depois de amanhã. Lara ficou imóvel. A respiração falhou. Rafael observou a cena em silêncio. E, por um segundo curto, algo como pena brilhou nos olhos dele. Mas desapareceu rápido. Yara se aproximou e tocou no ombro de Lara. Venha, querida. Vou te acompanhar até a saída. Lara não conseguiu mover as pernas. Porque lá, no fundo da alma, um medo antigo começava a despertar. A noite engoliu Lara quando ela saiu da mansão. O portão de ferro se fechou atrás dela com um rangido lento e pesado, como se estivesse aprisionando uma parte da vida que ela nunca soube que existia. A cabeça dela era um caos. Ela caminhou até o ponto de ônibus tentando respirar, mas a imagem da foto, ela,
ainda criança, dentro daquela mansão, queimava na mente como fogo. Isso não pode ser verdade. Não pode. Mas era a voz de Dário que não saía da memória. Você viveu aqui. Alguém tentou machucar você. Sua mãe fugiu para te salvar. Lara abraçou o casaco contra o peito, tentando se aquecer e se recompor. O ônibus chegou. Ela subiu, sentou na última fileira e apoiou a testa na janela fria. As luzes da cidade passavam rápido demais. Mas Lara não percebeu uma coisa. Um carro preto, com os vidros escurecidos, estava parado do outro lado da rua. Seguia exatamente o mesmo percurso do ônibus. Dentro dele, Rafael Montenegro observava Lara com expressão tensa e desconfiada. Ele viu o momento em que ela entrou no ônibus. Viu o cansaço no rosto dela. Viu as mãos tremendo enquanto segurava o celular quebrado. E não gostou do que viu. Rafael apoiou o cotovelo na janela, pensando alto. Por que você voltou tão rápido, em vez de implorar por dinheiro? Por que ficou pálida ao ver aquelas fotos? E por que meu pai falou com você de um jeito que nunca falou comigo? Nada fazia sentido. E Rafael Montenegro odiava quando as coisas fugiam do controle. O ônibus parou perto do bairro simples onde Lara morava. Ela desceu com passos pesados. Rafael estacionou o carro antes da esquina, observando-a entrar em uma viela modesta, onde crianças brincavam e vizinhas conversavam nas portas das casas. Ele murmurou, definitivamente, você não combina com o mundo montenegro. Mas o olhar dele não era de desprezo. Era de curiosidade. Algo em Lara o incomodava profundamente. Não porque ela fosse uma ameaça, mas porque, de algum modo estranho, ela parecia familiar, como um eco distante da infância dele. Lara finalmente entrou em casa. Respirou fundo, acendeu a lâmpada fraca e colocou o álbum da mãe sobre a mesa. O coração dela disparou quando abriu novamente. Página por página. Foto por foto. Até chegar ao fim. Ali, dentro de um bolso escondido na capa, havia algo que ela não tinha visto antes. Um crachá antigo nome, Maria Clara Vitória Cargo. Assistente de pesquisa, Laboratório Montenegro e atrás, uma frase escrita à mão. Se algo acontecer comigo, proteja Lara. E Lara engoliu seco. Yara. Mas não teve tempo de pensar mais. toc toc toc. Um som na porta. 3 batidas firmes. Lara gelou. Quem bateria ali às 10 da noite? Ela não se moveu. Toc toc toc. As batidas ficaram mais fortes. Com o coração disparado, Lara deu 3 passos silenciosos até a porta, tentando ouvir algo do outro lado. Uma voz masculina soou baixa, porém clara. Lara Vitória, eu sei que você está aí. O sangue sumiu do rosto dela. Aquela voz era de Rafael Montenegro. Abra a porta. Precisamos conversar. Uma pausa longa. É sobre sua mãe. Lara tremeu dos pés à cabeça. E do lado de fora, Rafael olhava para a porta com a expressão fria de sempre. Mas havia algo mais. Era a primeira vez, em muitos anos, que algo realmente o deixava inquieto. Por um longo momento, Lara ficou paralisada diante da porta. O relógio velho na parede marcava 22h17. O vento passava pela janela quebrada. E do lado de fora, a voz dele novamente. Lara, abra a porta. A voz calma, porém firme. Eu prometo que não estou aqui para te machucar. O coração dela batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela respirou fundo, reuniu coragem e abriu a porta apenas o suficiente para ver o rosto dele. Rafael Montenegro estava ali. Lindo, frio, impecável, e completamente fora de lugar naquela viela pobre. Ele observou o interior da casa, a lâmpada fraca, o sofá velho, a mesa cheia de moedas. E a expressão dele mudou levemente. Só por um instante, mas mudou. Posso entrar? Ele perguntou. Lara hesitou, mas algo na voz dele parecia sincero. Ela abriu a porta. Rafael entrou devagar, olhando tudo ao redor como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então, ele começou, isso é tudo que você tem? Lara cruzou os braços, desconfiada. Sim. E isso não é da sua conta. Rafael inclinou a cabeça para o lado. É da minha conta se você realmente não sabia que sua mãe trabalhou na nossa casa. Lara apertou os lábios. Eu já disse que não sabia. Rafael caminhou até a mesa,
onde o álbum estava aberto. Ele olhou as fotos. Tocou uma com a ponta dos dedos. Eu lembro disso, murmurou. Lembro de uma mulher jovem, sempre sorrindo quando cuidava de uma menininha. Olhou para Lara. Você. Lara sentiu um frio no estômago. Então você me conheceu? Rafael pensou por um momento antes de responder. Eu era criança. Mas sim, lembro da sua mãe te segurando enquanto caminhava pelos jardins. Uma pausa. E lembro do dia que vocês desapareceram. Lara quase não conseguiu falar. O que aconteceu naquele dia? Rafael não desviou o olhar. Ninguém me contou a verdade. Só lembro do caos. Do meu pai gritando. Dos funcionários correndo. E da sua mãe, fugindo com você no colo. A garganta de Lara fechou. Por quê? Rafael suspirou. É isso que eu estou tentando descobrir. Ele fechou o álbum com cuidado. Amanhã, você volta à mansão. Lara recuou um passo. Por quê? Rafael colocou as mãos nos bolsos. Porque meu pai não está dizendo tudo. E porque existe um lugar, um setor inteiro, que só quem tinha acesso eram cientistas, minha mãe, quando era viva, e sua mãe. Lara ficou imóvel. Que setor? Rafael olhou diretamente nos olhos dela. O laboratório subterrâneo. Uma pausa. O lugar onde o passado foi apagado. Lara sentiu o chão sumir sob os pés. E você vai me deixar entrar? Não exatamente. Ele corrigiu. Eu vou te levar até perto, e você entra sozinha. Lara piscou, confusa. Por que eu sozinha? Rafael deu um sorriso fraco, quase imperceptível. Porque, se meu pai descobrir que eu ajudei você, eu também deixo de ser herdeiro amanhã. Lara engoliu seco. Rafael voltou para a porta, mas antes de sair, disse, se você quiser resposta sobre sua mãe, é lá embaixo que elas estão. Ele abriu a porta, mas não saiu. Voltando-se para ela mais uma vez. Prepare-se, Lara. Aquele lugar não foi feito para você entrar, e muito menos para sair. A porta se fechou. Lara apagou a luz, mas não dormiu. Não podia. Porque ela sabia exatamente o que precisava fazer no dia seguinte, voltar à mansão. E descer até o lugar que sua mãe mais temeu. O dia seguinte amanheceu cinza. Lara não dormiu. Nem por um minuto. Ela passou horas encarando o crachá antigo da mãe, a foto dela ainda jovem, o bilhete escrito à mão por Yara. Tudo parecia gritar a mesma coisa para ela. Volte. Descubra. Às 18 horas, Lara estava novamente diante dos portões da mansão Montenegro. O segurança a reconheceu e abriu imediatamente. Mas desta vez, não havia guia. Não havia Yara. Não havia Dário. Apenas Rafael, parado no meio do saguão, de braços cruzados, elegante demais para estar tão tenso. Ele olhou para Lara de cima a baixo, como se quisesse garantir que ela realmente apareceu. Achei que você fosse desistir. Ele disse. Eu não desisto da minha mãe. Lara respondeu. Aquilo pareceu surpreendê-lo por um segundo. Mas Rafael logo recuperou o semblante frio. Venha comigo. Ele caminhou até um corredor estreito, longe dos olhos dos funcionários. Lara o seguiu, timidamente, mas com determinação. Eles chegaram diante de uma porta metálica, sem maçaneta visível. Rafael tirou um cartão prateado do bolso. Esta é a entrada para o subsolo. Passou o cartão. A porta deslizou com um clac. Um elevador estreito revelou-se atrás dela. Só meu pai, 2 médicos, e sua mãe tinham acesso aqui. Rafael explicou. O estômago de Lara se revirou. Eles entraram no elevador. Desceram. Muito. As luzes brancas e frias iluminavam o túnel subterrâneo, silencioso demais para ser seguro. Quando as portas abriram, revelaram um corredor longo com paredes de vidro. Dentro das salas havia camas hospitalares antigas, equipamentos desligados, caixas de arquivo lacradas. O ar tinha cheiro de desinfetante velho. Lara sentiu um calafrio. Minha mãe trabalhava aqui? Rafael assentiu. Ela era assistente de pesquisa. Minha mãe confiava nela. Uma pausa curta. E depois que ela morreu, seu desaparecimento deixou esse lugar completamente vazio. Lara se aproximou de uma sala. Havia uma mesa com monitor antigo, poeirento. Posso? Ela perguntou.
Sim. Lara tocou o teclado. A tela piscou. Acendeu lentamente. Um menu simples apareceu. Arquivos. Ano 2009. O dedo de Lara tremia quando ela clicou. Havia dezenas de vídeos. Mas apenas um, tinha o nome, MC Helena, registro número 47, MC igual Maria Clara. Lara levou a mão à boca. É ela. É minha mãe. Rafael se aproximou, com o rosto sério. Vamos ver. Lara clicou no vídeo. A imagem era granulada, mas reconhecível. Uma sala de laboratório. Uma mulher de jaleco. Cabelo preso. Olhos cansados, mas tão gentis. A mãe de Lara. Ela segurava a câmera com mãos trêmulas e sussurrava, se alguém estiver assistindo isso, quer dizer que eu falhei. O coração de Lara parou. No vídeo, a mãe respirou fundo. Eu descobri algo que o Sr. Montenegro não quer que ninguém saiba. Algo sobre o que estamos desenvolvendo aqui. Lara apertou o peito. No vídeo, a mãe engoliu seco e continuou. E se algo acontecer comigo, por favor, protejam a minha filha. Um soluço. Lara, me perdoa. Lara desabou numa cadeira, lágrimas escorrendo sem som. Rafael olhou para ela por um momento, sem ironia, sem frieza, sem defesa. Apenas, humano. Ele desligou o monitor devagar. Lara, a voz dele era baixa, isso não é tudo. Ela levantou o olhar. Que? Rafael respirou fundo antes de dizer, sua mãe não só trabalhava aqui. Olhou-a diretamente. Ela tentou impedir algo terrível. Algo que meu pai queria esconder a qualquer custo. Lara ficou gelada. O quê? Rafael? O que ele queria esconder? Rafael abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, luzes vermelhas acenderam. Sirenes soaram pelo subsolo. Alarme de intrusão. Rafael murmurou, puxando Lara pelo braço. Alguém nos viu entrar. O corredor inteiro iluminou-se em vermelho. Passos pesados ecoavam lá no fundo. Vários. Rápidos. Corram. Rafael puxou Lara com força, guiando-a por um corredor lateral. Os passos atrás dele se aproximavam. Lara olhou para trás e viu sombras vindo na direção deles. Corações batendo no mesmo ritmo frenético, ela e Rafael correram para a saída de emergência. O barulho ficou mais alto. Os seguranças estavam quase alcançando. Lara engasgou no desespero. Rafael. Ele apertou a mão dela. Eu estou aqui. Anda. Eles dobraram mais um corredor. E então, de repente, uma figura apareceu na frente deles, bloqueando o caminho. Lara congelou. Rafael travou no mesmo instante. A figura deu um passo para frente. E a luz vermelha revelou Yara, a governanta, com olhos sombrios, cheios de culpa e medo misturados. Ela encarou Lara e disse, com voz quebrada, eu esperei muito tempo para você voltar. O corredor iluminado pelo alarme vermelho parecia pulsar junto com o coração de Lara. Ela encarou Yara, incapaz de mover um músculo. A governanta, sempre tão calma, tão gentil, agora parecia outra pessoa. Os olhos dela estavam vermelhos, assustados, mas determinados. Vocês não deviam estar aqui, Yara sussurrou. Mas já que chegaram até este ponto, não posso mais mentir. Rafael deu um passo à frente. Yara, sai da frente. Meu pai proibiu qualquer funcionário de descer aqui. Seu pai proibiu a verdade. Yara o interrompeu, num tom que ele jamais tinha ouvido dela. Lara engoliu seco. Yara, você escreveu isso? Ela levantou o crachá da mãe. O bilhete atrás. Se algo acontecer comigo, proteja Lara. Yara fechou os olhos, como se aquela frase a machucasse. Fui eu, sim. Sussurrou. E falhei. As sirenes continuavam piscando, criando sombras que pareciam tremer nas paredes. Rafael franziu a testa. Por que você está dizendo isso agora? Yara olhou para Lara. Apenas Lara. Como se Rafael não existisse. Como se o mundo estivesse caindo e só importasse a garota ali diante dela. Porque sua mãe sabia o que eles estavam fazendo com você. A respiração de Lara parou. Comigo? O que quer dizer com isso? Yara respirou fundo, como se estivesse prestes a carregar anos de culpa.
Lara, você não era apenas filha de uma funcionária qualquer. Uma pausa dolorosa. Você era parte do projeto deles. Rafael franziu o senho. Projeto? Que diabos? O projeto Aurora. Yara disse, a voz firme como uma lâmina. O experimento mais ambicioso, e mais cruel, da família Montenegro. Lara sentiu as pernas ficarem fracas. Eu era um experimento? Yara segurou o rosto dela com as duas mãos, lágrimas escapando. Não, minha filha. Você era uma criança. Uma criança usada pelos adultos errados. Rafael ficou mudo. Não sabia nada daquilo. Nada. Yara continuou, rápido, porque os passos dos seguranças já ecoavam no fim do corredor. Sua mãe trabalhava aqui para tentar interromper o projeto. Ela viu o que estavam planejando fazer com você. E ela fugiu com você antes que fosse tarde. Lara tremia. Por quê? O que eles queriam fazer comigo? Yara hesitou, não por medo, mas por dor. Rafael, sem conseguir mais esconder a inquietação, exigiu. Yara, responde. Yara olhou diretamente para Lara. E disse a frase que destruiu o mundo da garota. Eles queriam substituir outra criança por você. Silêncio. O som das sirenes desapareceu. O ar ficou pesado, impossível de respirar. Rafael empalideceu. Substituir? Como assim? Yara baixou o olhar. A criança, era você, Rafael. Rafael ficou imóvel, como se tivesse tomado um tiro silencioso. Lara quase caiu de joelhos. Que? Yara enxugou as lágrimas com as costas da mão. O verdadeiro Rafael Montenegro era frágil ao nascer. Havia previsão de doenças graves. O senhor Montenegro temia perder o herdeiro. Olhou para Lara. Sua mãe trabalhava num projeto para criar uma substituição genética. Uma criança com as mesmas características, mas saudável. Rafael recuou 2 passos, horrorizado. Você está dizendo que eu não sou. Yara não respondeu diretamente. Mas o silêncio dela era mais cruel que qualquer palavra. Seu pai queria usar a Lara para ocupar um lugar que não era dela. E a mãe dela fugiu antes que isso acontecesse. Lara deixou escapar um soluço. Minha mãe morreu. Por isso? Yara assentiu. Ela sacrificou tudo para salvar você. O barulho de botas se aproximava. Muito rápido. Rafael se recompôs. Ou tentou. Depois falamos disso. Primeiro precisamos tirar vocês duas daqui. Mas Yara balançou a cabeça. Não. Eles me pegaram se eu fugir. Mas vocês têm chance. Ela abriu a porta lateral de metal e empurrou Lara e Rafael para dentro. Um túnel estreito, escuro. Sigam este caminho. Leva ao pátio externo. Depois, sumam. Lara tentou segurá-la. Yara, vem com a gente. Eu não posso. Ela disse, suave. Se eu sair, eles vão saber que ajudei. Um sorriso triste. Mas se você sair, vão pensar que você entrou sozinha. As vozes dos seguranças estavam a metros de distância agora. Rafael segurou o braço de Lara. Vamos. Agora. Lara olhou para Yara uma última vez. A governanta sorriu, como uma mãe faria. Lara, sua mãe te amava mais do que tudo. A porta do túnel se fechou com um estrondo. Yara ficou do lado de fora. E Lara ouviu, apenas por um segundo, a voz dos seguranças gritando, peguem ela. Depois, nada. Silêncio profundo. Rafael puxou a mão de Lara. Corre! Eles correram pelo túnel escuro, ofegantes, desesperados. Lara chorava sem conseguir controlar. Rafael, eu era para substituir você? Ele não respondeu. Porque nem ele sabia quem realmente era. E no fundo do túnel, uma luz fraca começou a aparecer. A saída. Mas também, o começo do caos. O túnel estava cada vez mais estreito, e a luz fraca no final parecia longe demais. Lara tropeçava, respirando com dificuldade. Rafael segurava sua mão com força, não apenas para guiá-la, mas porque ele mesmo estava prestes a desabar. A revelação de Yara ecoava na cabeça dele como um tambor. O verdadeiro Rafael era frágil. Eles criaram uma substituição. Sua mãe fugiu com a Lara. Rafael engoliu seco pela 10ª vez.
Eu sou. Quem, exatamente? Ele nunca se sentiu tão humano, tão pequeno, na vida. Quando finalmente alcançaram a saída, empurraram a grade metálica e saíram para um jardim lateral da mansão. A noite estava fria, silenciosa, silêncio demais. Rafael olhou ao redor, desconfiado. Não tem guardas? Estranho. Mas ele não teve tempo de interpretar o que isso significava. Porque quando Lara deu 2 passos para frente, vozes explodiram do escuro. Aqui! Parou! Mãos na cabeça. 10 seguranças surgiram entre as árvores, cercando os dois. Lara travou. Rafael ergueu os braços devagar. Ela não está armada. Ele gritou. Não encostem nela. Os seguranças hesitaram. Mas então, de trás do grupo, Dário Montenegro surgiu, caminhando com dificuldade, apoiado numa bengala preta. O mundo pareceu parar. Dário estava mais pálido do que na noite anterior. Os olhos fundos, a respiração pesada. Mas a autoridade, o medo, o poder, continuavam intactos. Abaixem as armas. Dário ordenou. Os seguranças obedeceram instantaneamente. Lara sentiu a pele arrepiar. Dário olhou para Rafael, não como olhava para um filho, mas como olhava para uma peça que saiu do lugar. Você desceu ao laboratório. A voz dele era baixa, carregada de decepção. Desobedeceu a única regra que jamais deveria quebrar. Rafael engoliu o medo, que ele não estava acostumado a sentir. Regra de quem? Pai? Sua? Ou do homem que você finge ser? Dário estreitou os olhos. Cuidado com as palavras. Rafael. Não, você que cuide das suas. Rafael disparou. Eu quero saber a verdade. Toda ela. Uma pausa tensa. Quem sou eu, afinal? Silêncio absoluto. Dário demorou para responder. E quando respondeu, foi com uma calma aterrorizante. Você é Rafael Montenegro. O herdeiro. O único que importa. Rafael deu uma risada amarga. Então o que era Lara? Pai? Ele apontou para ela. Um projeto? Uma peça de reposição caso eu morresse? Dário não desviou o olhar. Eu fiz o que qualquer pai poderoso faria, garanti o futuro da família. Lara sentiu o chão sumir. Você chama isso de futuro? Ela gritou, lágrimas descendo. Você queria tirar minha vida. Dário virou-se para ela. E, por um instante, o olhar dele mudou. Ali havia culpa. Ou dor. Ou ambos. Sua mãe nunca deveria ter descoberto. Ele disse, voz grave. Ela fez tudo desmoronar. Lara sentiu o coração partir. Então, ela morreu por sua causa? Dário fechou os olhos. Respirou fundo. E finalmente, com a frieza de quem carrega um império nas costas, admitiu, sim. A resposta atravessou o peito de Lara como uma lâmina. Rafael ficou imóvel, horrorizado com a crueldade do próprio pai. Você matou a mãe dela, e quis usar a filha para manter seu nome? Rafael cuspiu as palavras. Isso é monstruoso. Dário encarou. Sério. Você não entende porque nunca teve que fazer escolhas difíceis. Um dia vai entender, quando carregar meu sobrenome sozinho. Rafael deu um passo à frente. Eu não quero carregar nada que venha de você. Os seguranças se mexeram, mas Dário levantou a mão. Não toquem nele. Dário respirou fundo, como se estivesse preparando o golpe final. Se for preciso, eu destruo a vida dela de novo para te proteger. Lara ficou sem ar. Rafael gelou. Seus seguranças já têm ordem para levá-la a um local seguro, onde ninguém mais verá ela. Lara sabia exatamente o que significava local seguro. Era o mesmo lugar onde as crianças eram apagadas do mundo. Ela começou a recuar, desesperada. Rafael deu um passo na frente dela, protegendo-a. Não. A voz dele ecoou no jardim. Se quiser tocar nela, vai ter que me derrubar primeiro. Os seguranças tensionaram os punhos. Dário ficou surpreso. Talvez pela primeira vez na vida. Você está se colocando contra mim. Por ela? Rafael respirou fundo. Olhou para Lara. Depois voltou a olhar para o pai, firme como nunca. Eu estou me colocando contra você, porque alguém precisa pôr um fim nisso. Alguém precisa parar você.
Dário perdeu o ar por um segundo. E nesse instante, as luzes do jardim se apagaram. Fecharam. O som explodiu como um trovão. E da escuridão total, alguém gritou: "Corre, Lara! Vai!" Era a voz de Yara. Ainda viva. Ainda lutando. Lara puxou Rafael. Rafael segurou sua mão. E juntos, correram para dentro da escuridão. A escuridão engoliu tudo. Gritos. Passos. Sirenes. O jardim parecia um campo de batalha. Rafael puxava a mão de Lara enquanto corriam entre as árvores, tentando fugir dos seguranças que se reorganizavam após o apagão. "Lara, por aqui!" Rafael gritou, respirando com dificuldade. Eles atravessaram o gramado, tropeçando, escorregando na terra molhada. Atrás deles, vozes estouravam no ar. "Procurem os dois. Não deixem escapar." Lara estava sem fôlego, mas não parou. Não podia parar. A imagem de Dário dizendo "eu destruo a vida dela de novo se for preciso" ainda queimava na mente. Rafael apertou a mão dela. "Eu vou te tirar daqui, eu juro." Mas quando eles quase alcançaram o muro lateral, luzes fortes se acenderam. Refletores gigantes iluminaram todo o jardim, expondo os dois como alvos. Lara parou em choque. Rafael estendeu o braço na frente dela, protegendo-a. "Merda!" Ele acionou o plano de contenção. Rafael rosnou. Dezenas de seguranças emergiram de trás das árvores. E no centro deles, Dário Montenegro, a bengala apoiada no chão. O corpo fraco, mas a presença, esmagadora. Ele se aproximou devagar, a respiração pesada, mas o olhar duro como pedra. "Rafael!" chamou, com voz baixa. "Já chega. Volte para dentro. Agora." Rafael não se movia. "Eu não vou abandonar ela," disse, firme. "Você não entende o que está fazendo." Dário rebateu. "Ela é perigosa. Ela carrega um passado que pode destruir tudo o que construí." Lara sentiu a raiva subir pela garganta. "O que vai destruir você é a sua própria culpa. Minha mãe tentou salvar uma criança, e o Senhor tirou tudo dela." Os seguranças deram um passo à frente, mas Dário os conteve com um gesto. Ele olhou para Lara, longamente. E então, pela primeira vez, a voz dele vacilou. "Eu amei sua mãe." Lara congelou. Mentira. Ela cuspiu a palavra. "Não." Dário insistiu. "Eu a amei. Mas ela me desafiou. E eu escolhi o império em vez dela." Uma pausa dolorosa. E essa escolha destruiu nós dois. A confissão caiu como uma pedra no coração de Lara. Mas Rafael deu um passo à frente, furioso. "E por que eu nunca soube disso?" Dário desviou o olhar. "Porque você nunca deveria saber quem ela foi. Nem quem você realmente é." Rafael empalideceu. Lara apertou a mão dele. "Rafael, não escuta ele." Mas Rafael não conseguia se mover. Nem respirar. Dário inspirou fundo, como alguém preparando uma sentença final. "Lara Vitória, você tem duas opções." Levantou a mão, indicando o exército de seguranças. "Ou você vem comigo, e garantimos que ninguém volte a te procurar." Lara gelou. Ela sabia, vir comigo era apenas outra forma de dizer desaparecer para sempre. Dário então olhou para Rafael, e sua voz ficou mais dura. "Ou você obriga meu filho a escolher entre você e a família dele." Rafael cerrou os punhos. "Eu já escolhi." "Ainda não." Dário respondeu. "Mas vai escolher agora." Silêncio. O mundo parou. Então, lentamente, Rafael soltou a mão de Lara. Ela o encarou, o coração despedaçando. "Rafael?" Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou profundamente. E quando abriu novamente, havia apenas certeza. Ele deu um passo à frente, colocou-se entre Lara e todos os seguranças, ficando de costas para ela. "Pai, se tocar nela, você também toca em mim." Uma pausa longa. "E eu não vou deixar." Dário ficou mudo. Os seguranças hesitaram, confusos. Rafael ergueu as mãos. "Isso acabou. Eu não vou ser cúmplice desse passado sujo. Nem desse império." E então, para choque de todos, ele disse: "Eu não quero mais ser um Montenegro." O rosto de Dário desmoronou.
Literalmente. Como se alguém tivesse arrancado tudo o que ele acreditava. Você está me abandonando? Ele sussurrou. Rafael olhou para Lara. Depois encarou o pai. Não. Uma pausa suave, mas firme. Você que abandonou a gente primeiro. Dário cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe no peito. Os seguranças correram para ajudá-lo. O médico pessoal, que estava ali perto, verificou o pulso. Senhor Montenegro, seu coração. Mas Dário levantou a mão, recusando ajuda. Ele olhou para Lara mais uma vez, os olhos cheios de arrependimento tardio. Eu só queria proteger o que restou de mim. Lara, pela primeira vez, viu Dário não como um monstro, mas como um homem velho, sozinho, engolido pelo próprio poder. Mas isso não mudava o passado. Só tornava o fim mais triste. Dário tentou dizer algo mais. Mas o corpo não aguentou. Ele caiu de joelhos. Rafael correu para segurá-lo. Pai! Pai! Dário agarrou o braço do filho, respirando com dificuldade extrema. E com as últimas forças, murmurou, protege, ela. Um suspiro final. Por mim. E então, o homem mais poderoso do país, desabou nos braços do próprio filho. Silêncio mortal. Os seguranças recuaram. O Império Montenegro acabava ali, naquela noite. Horas depois, na sala de reuniões vazia do escritório particular, Rafael colocou um envelope diante de Lara. O testamento. Ele disse, exausto. Ele já tinha preparado. Talvez pressentisse que o fim estava perto. Lara abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 3 documentos importantes. Taxinha a carta de confissão completa de Dário sobre a morte da mãe dela. Taxinha a liberação oficial de Lara de qualquer ligação com o projeto Aurora. Taxinha e a parte final do testamento. 30% da empresa e a mansão antiga. Lara ficou sem fôlego. Rafael sentou-se ao lado dela. Lara, isso é seu direito. O último pedido dele. Ela não respondeu. Ela apenas olhou para as folhas e chorou. Não de tristeza, não de raiva, mas de uma liberdade dolorosa, conquistada com sangue. Quando o sol finalmente nasceu, Lara se levantou. Rafael, eu preciso de um tempo. Para mim. Para minha mãe. Ela sorriu. Suave. Eu não sei se quero essa herança. Não sei se quero esse mundo. Rafael assentiu, respeitando. O que você decidir, eu vou apoiar. Uma pausa. Sempre. Lara olhou para ele uma última vez. E saiu. Livre. Com a verdade nas mãos. E com a vida inteira pela frente, mesmo que ainda não soubesse qual caminho seguir. E em algum lugar naquela imensa mansão vazia, o passado Montenegro se apagava. E começava, enfim, a história de Lara Vitória.